que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diante das leituras da liturgia de hoje, eu vou destacar 3 coisas. Primeira coisa, diferença entre a vingança e a justiça. Queremos justiça quando alguém nos defrauda e nós queremos aquele prejuízo de volta. Queremos justiça quando nós desejamos ter aquilo que é nosso por direito. Isso é justiça. Ou que alguém que nos fez algum mal seja responsabilizado e venha repor aquele mal que fez. Isso é justiça. Agora, a vingança é com o mal que o outro fez conosco. Isso é vingança. A justiça, ela gera o bem. Ela garante o direito. Ela traz a paz.
ela traz a estabilidade na nossa convivência social. A vingança nos destrói. Na vingança, aquela parte que foi prejudicada, infelizmente, torna-se igual a quem lhe prejudicou. E terminam os dois incorrendo no mesmo erro. Porque na hora que alguém fez algo errado comigo, e eu faço a mesma coisa com ele, eu estou sendo igual a ele. Isso não é buscar o direito. Isso é tornar-se igual ao outro, no seu erro. Então aí somos dois incorrendo no mesmo problema. A justiça vem de Deus. A vingança é como um cupim que vai destruindo a madeira e destrói as nossas vidas. A vingança não vem de Deus. Essa foi a primeira coisa, diferença entre justiça e vingança. Segunda coisa importante, a paciência, a compreensão e o diálogo. 90% dos problemas que nós temos poderiam ser resolvidos com um bom diálogo. Paciência, compreensão e diálogo, nós conseguimos resolver as coisas. E aí, dou alguns conselhos a vocês neste campo. Primeiro conselho: se de repente alguém lhe tratou mal, sem você ter feito nada de errado, então você começa a perceber que o problema não está em você, mas o problema está naquela pessoa. E como é que você vai ajudar essa pessoa? Tratando mal também? Não. Aquela pessoa lhe tratou mal, você já percebeu, eu não fiz nada, essa pessoa está me tratando diferente. Vou deixar passar hoje. Outro dia, quando você se encontrar com aquela pessoa, vai perguntar: olha, naquele dia aconteceu alguma coisa com você? Você não estava passando bem? E aí começa a conversar, saber o que aconteceu, saber como estava a pessoa. E de repente você vai descobrir que realmente tinha um problema, uma dificuldade que estava alterando o comportamento daquela pessoa. Ou às vezes o comportamento alterado daquela pessoa é fruto de alguém que falou algo para ela sobre você. E ela começa a lhe olhar de um modo diferente, a lhe tratar de um modo diferente, porque alguém disse alguma coisa, ou verdade ou mentira, sobre você. Então, só você conversando, perguntando, dizendo: olha, mas eu lhe quero tanto bem e você está diferente hoje. O que está acontecendo? Me diga, eu estou sentindo. Ou às vezes aquela pessoa que está passando pelo problema nem percebe que está tratando mal o outro. Aí quando você diz: olha, você hoje parece que não está bem, está assim. Então a pessoa vai perguntar assim: como? Está tratando assim, dessa forma? A pessoa: ai, desculpe, é porque eu não... Esse é um conselho. Espere, tente compreender a pessoa antes de você reagir. Diante de uma ação negativa,
você não reaja negativamente. Espere para entender a pessoa. Segundo conselho, jamais fique alterado diante de alguém que está encolerizado. Vocês entendem o que é alguém encolerizado? É alguém com muita raiva. É alguém que está alterado também. Se você está diante de uma pessoa alterada, que está gritando, que está assim, então você fale com aquela pessoa normalmente. E falando normalmente, você vai ajudar o outro a estabilizar. Porque se o outro explode, você explode também, aí é um estrondo. Aí é a pororoca. Você já viu a pororoca no Amazonas? Quando o mar se encontra com o rio, faz assim, ó, e tchum. Diante de alguém encolerizado, mantenha-se calmo. Se você perceber que aquela pessoa não vai estabilizar, se retire devagarzinho daquele lugar. Só converse com aquela pessoa depois, quando ela se normalizar. Não se conversa com alguém encolerizado, alterado, irado. Não se conversa. Ou se conversar, deve tentar conversar calmamente, deixando que ela se acalme. É como também falar com uma pessoa que está embriagada. Às vezes o marido chega bêbado em casa e a esposa vai dizer todas as coisas. Por que você chegou assim? E começa a brigar. Não se briga com uma pessoa embriagada, é perdido. Você ajeita, faz o cafezinho, bota para dormir. No outro dia, se precisar dar até o banho, deixa dormir. No outro dia, quando o camarada estiver bem, tranquilo, calmo, aí é que você vai chegar e dizer: meu amor, você chegou essa noite assim, mas por quê? Não pode, entende? Porque se você se altera, ele está embriagado. Às vezes a pessoa embriagada faz coisas que no outro dia se arrepende. Não se briga com uma pessoa que está embriagado. Certa vez eu estava rezando a missa numa igreja e uns camaradas com carro de som tocando na maior altura, um som atrás. E eu não conseguia celebrar a missa com aquele barulho. Aí uma pessoa da igreja chegou perto de mim e disse assim: Frei, eu vou falar lá com eles. Eu disse: meus filhos, eles começaram a beber de que horas? Aí disse: Frei, começaram cedo. Eu disse: pois não chegue nem perto. No outro dia, quando eles estiverem bem, é que a gente pode conversar e dizer: olha, a gente estava na missa, vocês estavam bebendo, o som estava muito alto. Eu vou pedir a vocês que, da próxima vez, pense direitinho. Nós somos irmãos, queremos todo bem. A gente aqui é tudo uma família, mora no mesmo bairro. Vamos nos amar uns aos outros. No outro dia, você não converse com uma pessoa que está alcoolizada e nem com uma pessoa que está alterada. Às vezes são dois carros que batem e às vezes até quem está errado vem todo alterado. Quando vier alterado, não se altere. Calma, rapaz, a gente conversa aqui. Mesmo que você esteja certo e o outro esteja errado, vamos conversar aqui, vamos acertar, vamos ver. Nunca se altere com alguém que está alterado. Outro conselho:
Nunca abra a sua boca quando você estiver com a cabeça cheia, com a cabeça quente, com raiva. Como diz a expressão em francês, ferme la bouche, cale a sua boca. Porque se você está com a cabeça fervilhando e abre a sua boca, você poderá dizer coisas que vai se arrepender depois de ter dito, e que aquela pessoa que está ouvindo talvez jamais esqueça. E por mais que você queira que a amizade volte a como era antes, não vai poder mais. Então nunca diga nada quando você estiver com raiva, alterado. Nem diga e nem faça nada. Tome um suquinho de maracujá, um chazinho de camomila, tome um banho, dê uma volta, copinho de água gelada, uma aguinha de coco. Calma. Só quando você estiver calmo, estabilizado, é que você vai conversar sobre aquilo que você não gostou ou que lhe deixou com raiva. Não fale quando você estiver com raiva. Nem faça nada. Quarto e último conselho: quando você estiver diante de uma situação difícil e não souber ainda qual a maneira correta de agir, não faça nada. Espere você descobrir a maneira certa de resolver o problema. Porque se você não espera, você pode se precipitar e complicar a coisa mais ainda. Se não sabe como resolver, fique em oração, fique estudando, analisando, pensando, vendo outras pessoas que passaram pela mesma situação, como foi que agiram, até você encontrar a solução certa para o problema. Eu disse que era o quarto e último, mas ainda tem um quinto e último. Esse é o último mesmo. Antes de tudo que você for fazer, já estou no quinto conselho, hein? Esses conselhos têm relação com paciência, a compreensão e o diálogo. Quinto e último conselho: antes de você dizer qualquer coisa, ou de você fazer qualquer coisa, você deve fazer a seguinte perguntinha, que é uma pergunta eficaz: será que isso que vou dizer, ou isso que vou fazer, vai resolver o problema? Porque se não resolver, é melhor não dizer nada e não fazer nada. Porque de repente você pode criar um outro problema, em vez de resolver o problema primeiro, e você ficar com 2 problemas em vez só de um. Então, sempre que você tiver um problema, uma dificuldade, e tiver vontade de dizer alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, você vai se perguntar: será que isso que eu vou dizer, ou que isso que eu vou fazer, vai resolver mesmo este problema? Ou vai me criar um outro? Então, se você seguir esses conselhos, na linha da paciência, da compreensão e do diálogo, você vai conseguir atravessar muita coisa com mais tranquilidade. E a última coisa é a oração. A última coisa é a oração.
Olhe, ficar falando mal dos outros não vai resolver o problema. Você não vai ajudar ninguém a ser transformado falando mal daquela pessoa. Não vai gerar transformação nenhuma. Pelo contrário, quando chegar no ouvido da pessoa, ela vai ficar chateada com você. Ficar falando das pessoas é como jogar um confete no ventilador, espalha o problema. Não, a gente tem que entrar em oração. Porque falar mal das pessoas não resolve nada. Mas a oração abre um espaço para a graça de Deus entrar e agir. Falar mal das pessoas não transforma as coisas. A oração sim transforma. Se a gente falasse menos e rezasse mais, muita coisa já estaria transformada por aí. O problema é que a gente reclama muito, a gente fala muito e a gente reza pouco. Então, falar menos e rezar mais. Então, são essas três coisas. A vingança é diferente da justiça. Justiça é uma coisa, vingança é outra. A justiça é algo bom, a vingança é algo ruim. Segunda coisa, paciência, compreensão, diálogo. Terceira e última coisa, a oração. São essas três coisas que eu gostaria de destacar no dia de hoje. E vou dar a vocês 2 exemplos práticos para vocês entenderem o que é que eu estou aconselhando. Primeiro, sobre a compreensão, a paciência e o diálogo. Eu fui uma vez numa loja, fui com um funcionário, não aqui em Catolé, em outro lugar que passei há muito tempo atrás. Quando cheguei na loja comprei todas as coisas e foi uma feira grande para casa. E aí, quando eu cheguei, passei as coisas, recebi o cupom fiscal e ao receber o cupom fiscal eu tinha que ir lá no balcão pegar a nota fiscal, porque a nota fiscal não davam no caixa. E eu precisava da nota, só o cupom não me servia. Então, quando eu fui lá no balcão, saí do caixa, que fui no balcão, com o cupom para receber a nota fiscal, quando eu cheguei lá, a moça disse, olha, está em pane a computação geral, não temos condição de emitir nota alguma. Aí eu disse, olha, e amanhã vai dar certo? Ela disse, não, porque amanhã já é outro mês, e não pode a nota desse mês entrar no outro mês. Eu disse, então eu vou esperar um pouco. Aí como eu fiquei esperando, aí o funcionário estava lá, já era meio-dia, eu disse, olha, você vai almoçar e eu fico aqui esperando. E o funcionário foi almoçar e eu fiquei. Quando o funcionário voltou, ainda não tinha voltado o sistema. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, você já chegou almoçado, você fica aqui e eu vou. Aí fui almoçar. Quando eu voltei do almoço, que cheguei, aí perguntei ao funcionário, e aí? Já cheguei pensando que já ia embora. E aí? Resolveu? Aí ele disse, Frei, não resolveu nada aqui. Eu disse, então eu vou ter que falar com a gerente. Ele disse, não. Eu disse, por que não? E lá estava como eu, várias pessoas esperando. Já, a filha já tinha crescido. Não, porque já foram falar com ela, Frei é uma mulher braba. Uma mulher braba, olha, o senhor não sabe o que vai enfrentar. Aí eu disse, mas eu tenho que falar com ela. Ela disse, Frei, os outros foram, a mulher só faltou engolir. Eu disse, bem, eu vou ter que ir lá. Aí deixei o funcionário lá e fui procurar a gerente. Quando eu cheguei lá, era uma mulher assim muito forte,
o cabelo assim não era natural. Aí eu cheguei perto dela e disse: boa tarde. A senhora é a gerente da loja? Ela fez: o que é? O que é que você quer? Eu já fui, como o meu funcionário já tinha avisado, eu já fui rezando no caminho. Eu já fui rezando, ela falando com ela e lá dentro de mim eu rezando. Porque quando eu olhei para a mulher, que a mulher olhou para mim, eu disse: é braba mesmo. Aí quando ela disse: o que é que você quer? Eu disse: olhe, é a questão da nota fiscal. Aí ela começou: pronto, é o sistema, menino, a mulher se alterou. E um conselho para vocês: nunca diga a uma mulher que ela está estressada. Porque se você disser que ela está estressada, você vai ver o que é alteração. Então eu não disse, né? Porque aí ela bem alterada, aí eu disse assim: o sistema. Aí quando ela estava bem alterada, aí eu disse para ela: não, a senhora está certa. A senhora está certíssima. Aí quando eu disse isso, ela se acalmou. A senhora está certa. Eu disse: olha, esse negócio de computação só veio para atrapalhar. Era melhor quando era tudo à mão. Aí comecei conversando com ela. Ela disse: é isso mesmo. Eu disse: olha, minha senhora, eu sei que a senhora está aqui nesse trabalho de muita responsabilidade. Eu lhe admiro muito por isso, uma mulher trabalhando, gerente de uma loja, que coisa bonita. Aí ela foi ficando minha amiga. Aí eu disse: olhe, o negócio é o seguinte, eu quero saber se o sistema não voltar, se eu posso receber a nota manual. Ela disse: pode sim. Eu disse: olha, não me leve a mal, eu estou aqui todo esse tempo. Vocês não ofereceram um copo d'água, não ofereceram um lugar para sentar. Aí ela disse: pois não, o senhor tem algum problema nas pernas? Eu disse: minha filha, se eu tenho, eu não sei, mas que a situação está difícil, tá. Aí ela disse: não, vou levar, e me levou um lugar para sentar, no ar-condicionado, me deu um copo com água, ficamos amigos, e nesse meio tempo, que ela foi me recebendo bem, me tratando bem, aí o funcionário da loja chegou e disse: o sistema voltou. Vocês vejam, se eu tivesse tratado a mulher com aquela mesma violência que ela estava, não tinha chegado a nada. A paciência, a compreensão e o diálogo. Aquela mulher que todo mundo estava dizendo que era o bicho, me tratou educadamente, me levou a um lugar, me ofereceu água, e eu não disse a ela que era frade. Eu me reportei a ela como uma pessoa comum. Não disse que era uma autoridade. Não. Falei com ela como uma pessoa comum. Então, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Esse é um e o outro. Eu estava em uma das nossas igrejas, não aqui em Catolé do Rocha, e estava numa missa semelhante à missa da graça. E no final a gente caminhava com o Santíssimo Sacramento. E naquela missa, de repente, apareceu uma figura que nunca tinha visto ali. No meio daquele povo, tinha um policial muito alto, fardado, com uma arma. E ele, pela altura, se destacava no meio das pessoas, e eu nunca tinha visto aquele homem ali. Então chegou a hora do Santíssimo, eu saí com o Santíssimo, ele estava assim no corredor, e eu começo pela parte de lá, comecei por lá. E eu caminhando do Santíssimo, quando eu cheguei lá na porta que vinha caminhando em direção aonde ele estava, eu vinha conversando com Jesus, eu segurando o Santíssimo Sacramento e conversando com ele, né? E dizia assim: Jesus, uma pessoa com uma arma
tem poder de vida e de morte. Esse homem aqui, Jesus, representa todos os poderes deste mundo. Só falei isso para Jesus. Quando eu cheguei perto do policial com o Santíssimo, olha, era o homem mais alto e mais forte que tinha naquele lugar. Com uma arma e com sua veste representando a autoridade que ele era. Mas diante de Jesus, quando eu cheguei perto dele, uma força puxou aquele homem para o chão. Uma força tão grande que ele caiu com tudo de joelhos no chão, na presença de Jesus. Veja que diante da presença de Deus, tudo se dobra, tudo se reverencia diante do Senhor. E ele caiu com tudo de joelhos no chão, uma força o puxou. Quando ele caiu de joelhos com tudo no chão, ele se segurou na minha cintura e caiu num pranto tão grande como uma criança que nasce, que molhou toda a minha túnica com as lágrimas dele, e ele abraçado comigo. E eu estava com o Santíssimo numa mão e com a outra que estava com a capa, o envolvi com a capa que eu estava, que aquela capa era o próprio manto de Jesus que estava o envolvendo, era a sombra do Altíssimo que estava o cobrindo naquele dia. E eu fiquei ali com Jesus e deixei que ele chorasse bastante, até se acalmar um pouco, e eu o deixei e continuei caminhando. Ele tinha entrado ali naquela igreja por acaso, estava com um grande ciúme de sua esposa, não sabia, aqueles ciúmes que você não sabe, só não tem um fato concreto. E ele entrou naquela igreja com o desejo de matar a sua esposa e depois se matar. Mas diante da presença de Jesus, o Senhor fez ele como fez com São Paulo, né? O derrubou, e ele sentiu o poder de Deus na sua vida, e aquela desgraça, e naquele dia Jesus evitou uma grande desgraça na vida daquele homem e na vida daquela mulher. Por que que eu estou contando essa história? O poder da oração. Não é falando das pessoas que vai se resolver as coisas. É colocando as pessoas diante da presença de Jesus. Diante do poder de Deus. Porque a oração é eficaz. Então vamos ficar de pé e proclamarmos a nossa fé.